as diferentes concepções das relações entre sociedade e natureza. Para estudar a relação natureza e sociedade, ou a relação sociedade e natureza, é importante que a gente parta do princípio de que existem diferentes concepções sobre essas relações. Na verdade, a gente pode dizer que existem diferentes representações sociais sobre a relação da natureza com a sociedade ou a relação da sociedade com a natureza. E o que são representações sociais? São formas de expressão de diferentes pessoas, de diferentes grupos sociais, que ainda não se constituem um conceito mais elaborado, mais pensado, mais problematizado e refletido do assunto em questão. No nosso caso, da relação entre a natureza e sociedade. Então, as representações sociais diferentes, dos diferentes atores sociais sobre essa relação, é o tema de estudo dessa nossa aula de hoje. Então, vejamos as representações de natureza em nossa sociedade. Vamos dar uma olhada primeiro no que dizem as pessoas sobre o que é meio ambiente, porque na resposta dessas pessoas sobre o que é meio ambiente, nós podemos ver diferentes representações sociais da relação sociedade-natureza. Meio ambiente é a natureza, é energia, é Deus. O meio ambiente é o meio onde nós vivemos, né? Temos que preservar, né, para continuarmos a ter qualidade de vida, né? Meio ambiente é natureza, né? Meio ambiente é o meu meio em que eu vivo, né? Independente de qualquer coisa, não significa necessariamente a natureza. Aqui é o nosso meio ambiente, nós vivemos aqui, né? Nós acabamos de ver como diferentes pessoas se expressam diferentemente a forma, a sua concepção ou a sua representação sobre meio ambiente. Isso significa dizer que cada grupo, cada pessoa, a partir da sua experiência prática, tem uma ideia de meio ambiente, uma ideia da relação natureza e sociedade. Este tema tem sido muito estudado por diferentes pesquisadores em educação ambiental, nas ciências ambientais, essas representações das diferentes pessoas sobre o meio ambiente. E esses estudos nos mostram que, de uma forma geral, nós temos três grandes representações da ideia da relação entre natureza e sociedade. Quais são essas três grandes representações? Vejamos, então, as representações ingênuas de ambiente natural. O que significa dizer que algumas pessoas representam de forma ingênua a relação da natureza com a sociedade? Isso é muito comum. A maioria das pessoas se refere à natureza de forma romantizada, de forma idílica, colocando que a natureza deve ser respeitada porque ela é bela, porque ela nos traz paz, alegria, enfim. Todas essas questões são formas ingênuas dessa representação, na medida em que elas não percebem que essa relação dos seres humanos com a natureza, ela foi construída historicamente e nem sempre é uma relação tão harmoniosa assim. Essa forma de representar a relação da sociedade com a natureza, essa forma ingênua dessa representação, nos preocupa. Por que nos preocupa? Na educação infantil, essa preocupação é ainda mais evidente. Por quê? Porque é comum que a gente coloque para as crianças esta forma ingênua de se relacionar com o meio, esta forma até infantilizada, romantizada. É importante que o professor de educação infantil se refira a esta relação de uma forma um pouco mais problematizada, de uma forma um pouco mais amadurecida, não tão ingênua quanto na maioria das vezes a gente vê. Então é preciso evitar que a gente trate com as crianças a natureza como um lugar ideal,
Eu acho que é importante que a gente tente construir com as crianças uma relação com o ambiente, uma relação real com o ambiente, não uma relação ideal, ingênua e romantizada. Vejamos então as representações utilitárias de ambiente natural. O que é uma representação utilitária da relação da natureza com a sociedade? É uma concepção, uma forma de ver o ambiente natural, uma forma interesseira de ver o ambiente natural. É como se fosse assim: vamos nos preocupar em conservar os recursos naturais, porque se nós não nos preocuparmos, não vão haver mais recursos para outras gerações ou para nós mesmos. Por isso é que nós chamamos este tipo de representação, este tipo de preocupação, este tipo de concepção de ambiente natural de utilitário. É como se fosse, vamos conservar para poupar. Não é a importância da natureza, não se dá nessa concepção pela própria natureza, se dá pelo caráter de uso, de utilitarismo que ela tem para o homem. É preciso, então, que o professor de educação infantil evite esta forma de se referir ao ambiente natural, de se referir à natureza como um lugar ou como uma paisagem, ou como um meio cuja existência é apenas para nos servir. É preciso evitar esse caráter utilitarista, interesseiro da construção, da concepção.